Aqui estamos mais uma vez para a análise de um programa político, desta vez do Partido Livre. Esta parte do programa deles começa na página 151 e eles não fazem introdução, partem logo para as medidas. São 19 medidas, têm cada medida a negrita e depois fazem uma explicação e um desenvolvimento de cada uma delas. Começando aqui então na primeira. Progredir na definição da personalidade jurídica dos animais. Este é algo semelhante que todos os partidos têm, a personalidade jurídica dos animais, tudo o que é relacionado com a legislação. E aqui na parte final, em sede de revisão constitucional, assegurar o reconhecimento da personalidade jurídica das espécies animais e da salvaguarda do seu bem-estar animal. Isto significa, e o LIVRE também coloca aqui uma possibilidade de alteração à Constituição Portuguesa, tal como acontece nos programas do PAN e do Chega. Segundo ponto, reduzir o escalão de IVA de 23% para 6% na aquisição de alimentação para todos os animais. É uma proposta que também faz sentido, uma proposta fiscal muito importante. No entanto, a meu ver, está incompleta, algo que não acontecia nem nos programas, mais uma vez, do Chega e do PAN, porque os 23% para 6% não deveria ser apenas na alimentação, mas também nos atos médico-veterinários. Promover a criação de provedorias dos animais à escala municipal. Não concordo muito com esta medida, porque não é necessário criar mais cargos de trabalho, é necessário sim tornar aqueles que lá estão mais eficientes. 4. Estabelecer um Conselho Nacional para o Bem-Estar Animal e Proteção Animal, recuperando a integração à antiga Comissão de Ética e Acompanhamento dos Parques Zoológicos. Não é necessário exatamente criar um novo Conselho Nacional, mas sim desenvolver os mecanismos que nós já temos existentes. Todos os mecanismos que envolvem os animais, a proteção animal a nível nacional, precisam de ser desenvolvidos, por isso não vale a pena estar a criar mais conselhos enquanto não conseguirmos tornar mais eficientes e mais eficazes todos aqueles estabelecimentos que existem em Portugal relacionados com esta matéria. 5. Assegurar que todos os parques e jardins zoológicos cumprem objetivos científicos e pedagógicos. Esta parte, claro, também concordo. Isto não são depósitos de animais, são locais onde há animais, normalmente até espécies exóticas, que devem ter uma legislação específica e por isso não há nada contra esta medida. É algo que realmente já se faz e que se deve continuar a fazer com uma maior monitorização. 6. Cumprir a proibição de utilizar animais em atividades de entretenimento, sejam terrestres, aquáticas. Eles aqui também querem acabar com o circo, com os animais no circo ou em delfinários e reabilitar estes centros a fauna selvagem. Basicamente é uma medida semelhante à que o PAN apresenta e aqui uma medida de proibição de utilizar animais em atividades de entretenimento também, pelas mesmas razões que já apresentei no programa do PAN, não faz sentido. Ponto 7. Abolir as atividades tauromáticas em Portugal. A proposta é semelhante à do PAN, também já expliquei no programa do PAN a minha visão quanto a isto, que eu discordo. Não sou o maior fã de touradas, mas discordo desta visão por vários motivos que já apresentei no programa do PAN. Eles aqui indicam uma frase interessante, que é: agindo em conformidade com o direito dos animais, no contexto de indústria pecuária, ao bem-estar durante todo o ciclo de vida e até aos momentos em que esta cessa. Esta fase é interessante porque realmente aquilo que existe, as regras que existem nos animais de produção é que haja um bem-estar animal desde o seu nascimento até ao abate. Por isso é que existem muitas regras nos matadores em relação ao abate. E aqui neste tópico específico é uma exceção à regra, ou seja, nas touradas não existe um bem-estar animal completo até ao final de vida do animal. E por isso, sim, é uma contradição que eu coloco aqui o livro, até com um aspecto interessante e que seria mais importante ser debatida com os organismos competentes. 8. Proibir na indústria pecuária o transporte de animais vivos em percursos longos, proibindo o aéreo e marítimo e via terrestre até 4 horas. Também concordo plenamente com esta medida, algo que existia também no programa do PAN, especificamente, desta forma, especificamente desta forma, em relação ao transporte por via marítima e em relação ao transporte por via terrestre. Atualmente, os transportadores são obrigados a fazer pausas de 4 horas, de 4 em 4 horas. Aqui o LIVRE coloca uma viagem máxima de duração de 4 horas, à qual eu tenho tendência a concordar também. Mas não é um transporte que se faça assim, penso eu, tão regularmente. Se ainda acontecem muitos transportes que demoram mais de 4 horas, deveria ser tentar limitar deveria ser tentar arranjar uma solução
para que isso não acontecesse, nomeadamente com criação de mais infraestruturas ou limitação à circulação de determinados animais. Ou seja, por exemplo, imaginemos que existem 2 explorações que estão a 5 horas de distância de viagem, ou estão a 8 horas de distância de viagem. Poderia ser criada, o animal andaria 4 horas, repousava num centro próprio para isso durante um dia e no dia a seguir voltaria a fazer a viagem de 4 horas. Ou seja, seria uma viagem faseada e não contínua, mesmo que tivesse curtos intervalos de descanso. 9. Proteger os animais do abuso decorrentes da atividade pecuária, garantindo o bem-estar dos animais que vivem em explorações pecuárias. Completamente de acordo. A dificuldade deste aspecto é que não existe assim tanta fiscalização, não existem assim tantos meios no terreno para que a fiscalização seja feita com mais regularidade e, nesse aspecto, torna-se menos execuível esta medida na prática. Promover a substituição de experimentação em animais junto de sistema científico. Esta medida, mais uma vez, é semelhante ao do PAN. O LIVRE tem muitas medidas semelhantes ao do PAN, porque é um partido que, em termos ideológicos, é um bocadinho mais à esquerda e tem muitas, como é normal, muitas propostas em comum. Claro que o PAN desenvolve mais este tópico, mas a base é a mesma. A experimentação em animais, tal como no programa do PAN, não concordo com este tópico, porque, mais uma vez, como disse no outro programa, os melhores métodos de investigação animal atualmente continuam a ser os modelos animais, porque são aquilo que fisiologicamente e mecanicamente se aproximam mais do ser humano. Depois eles mudam aqui um bocadinho de área. Valorizar o papel dos animais de companhia. Aqui é bem-estar dos animais em geral e aqui é o valor do papel especificamente dos animais de companhia. 11. Introduzir apoios que viabilizem o acesso a cuidados veterinários aos animais de companhia por pessoas e famílias vulneráveis. Aqui é necessário saber que realmente as famílias são vulneráveis, têm um histórico comprovado disso pela Segurança Social, pelos descontos que fizeram, etc., pelos rendimentos, e sim verificar que as pessoas realmente necessitam de ajuda e não colocar as verbas em pessoas que não necessitam. Depois eles indicam aqui também criar bases para o Serviço Veterinário Nacional, para o Serviço Nacional Veterinário. Mais uma vez, a par do PAN e do Chega, é uma proposta para a criação de um Sistema Nacional de Saúde Veterinário para animais, em parceria com universidades, reforçando o investimento em hospitais veterinários universitários. Esta parte faz mais sentido que a proposta do PAN. Esta proposta é praticamente igual à do Chega. E faz mais sentido que a proposta do PAN, porque o PAN previa uma construção de novas infraestruturas, enquanto que faz muito mais sentido tornar mais eficientes e desenvolver as infraestruturas já existentes. 12. Desenvolver uma estratégia nacional de promoção da adoção de animais. Concordo com esta medida, nada a dizer. Quanto menos animais errantes existirem e menos animais nos canis existirem, melhor. 13. Realizar um novo Censo Nacional de Animais Errantes, adequando as suas conclusões à implementação de estratégias nacionais para animais errantes. É um censo que faz sentido e este censo era particularmente interessante. Não seria assim tão difícil de realizar. Era uma conversação conjunta com todas as juntas de freguesia, depois uma posterior análise de dados e aí sim seria criado um estudo a partir daí. Desenvolvem aqui o SED também para cães errantes, mas contrariam-se aqui um bocado porque eles depois querem evitar a constituição de matilhas. Mas como é que eles colocam, a não ser que sejam animais individualizados, mas animais que andam na rua, cães que andam na rua, têm sempre alguma tendência também a formar matilhas. E que são muito mais perigosas do que os gatos, como já foi dito também no programa do PAN. 14. Aprofundar protocolos com as associações de defesa dos direitos dos animais, com experiências na implementação do programa SED, estabelecendo metas quantitativas e dotando-os de apoio financeiro adequado às suas finalidades. Uma proposta interessante também, já analisada nos outros programas, é semelhante à maioria dos outros programas, também tem uma proposta deste género e faz sentido. Só tem que haver uma boa fiscalização e uma distribuição dos rendimentos adequada ao trabalho que cada associação tem. 15. Suspender a criação de animais de companhia para venda e estudar a população adequada à realidade portuguesa. Eles aqui indicam suspender, não indicam durante quanto tempo, mas pelo menos é um bocadinho menos extremista que o PAN, que quer proibir. 16. Desenvolver uma norma para as criações mínimas de centros municipais de recolha e a conversão dos atuais canis e gatis em casas dos animais, dotando as condições necessárias para o bem-estar e qualidade de vida dos animais.
Pois aqui eles querem mudar o nome, não faz grande sentido, é para parecer um nome se calhar menos negativo, mas pronto, é uma medida que não tem grande impacto. Últimas 3 medidas. Promover espaços pensados para os animais de companhia no planeamento urbano e infraestrutura verde local. Numa altura em que nós temos cidades cada vez mais industrializadas e edificadas, faz muito sentido desenvolver espaços verdes dentro de todo esse enorme edificado e espaços verdes que sejam exclusivamente para animais dentro de um espaço verde maior. 18ª, reforçar o controle do sistema de registro obrigatório de animais de companhia, de modo a eliminar a existência de animais não registados e evitar o abandono de animais. A quantidade de animais não registados tem sido cada vez menor, mas claro que no SIAC ainda há um longo trabalho a fazer e ainda há muito para desenvolver até termos um sistema que funcione completamente a 100%. Por último, combater o acorrentamento permanente de animais, promovendo uma campanha nacional de sensibilização e educar para alertar para os impactos negativos do acorrentamento permanente de animais de companhia. Concordo com esta medida, o acorrentamento dos animais é algo que se deve fazer o mínimo possível, porque já não faz sentido no século XXI. Por isso, sim, deve-se sensibilizar para esse aspecto e chegar a um ponto até que deveria ser proibido e haver uma fiscalização ainda maior. E pronto, chegamos ao fim do programa do LIVRE. Resumidamente, é um programa um pouco mais desenvolvido, bastante semelhante ao do PAN, com algumas propostas não tão extremistas, não tão tudo ou nada como as do PAN. Também tem umas medidas semelhantes ao do Chega e há 3 ou 4 medidas generalistas que são semelhantes a todos os programas. Os próximos programas a ser analisados serão o do Partido Comunista Português e o do Bloco de Esquerda. Até breve.